Capítulo 10. O Cálice de Cristo. O homem Jesus sempre abalou os alicerces da inteligência de todos aqueles que cruzavam sua história. Dos discípulos aos opositores, dos leprosos às prostitutas, dos homens iletrados aos mestres da lei. Todos ficavam intrigados com a sua perspicácia, rapidez de raciocínio, eloquência, amabilidade, delicadeza de gestos e reações que demonstravam poder. Entretanto, no Getsemane, ele verbalizou dois pensamentos inéditos no seu vocabulário. O primeiro, que já vimos, foi dirigido aos homens. Ele disse: "A minha alma está profundamente angustiada." Agora, no segundo, ele foi mais longe ao pedir: "Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia, não faço o que quero, mas sim o que tu queres." O que significa esse segundo pensamento? Significa sofrer por antecipação? Aquele homem sólido e aparentemente inabalável hesitou diante do seu martírio? Ele recuou? Certa vez, Jesus presenciou que sua hora havia chegado. Quando foi isso? Poucos dias antes do Getsemane, quando alguns gregos vieram visitá-lo. Sua fama se expandira tanto que já havia atingido o país da filosofia, a Grécia. É possível que em outras nações já se falasse a seu respeito. Na Galileia, Herodes Antipas estava ansioso para conhecê-lo, pois ouvira falar de sua fama e esperava vê-lo fazer alguns milagres. Cristo preferia o anonimato, mas era impossível alguém como ele passar despercebido. Os homens do Sinédrio não falavam em outra coisa a não ser do medo de seu comportamento e o movimento das multidões ao seu redor pudessem ser considerados como uma sedição a Roma, o que estimularia uma intervenção em Israel e o comprometimento dos privilégios dos seus dirigentes. O mestre começou a divulgar seus pensamentos a partir dos 30 anos. Divulgou-os por apenas 3 anos e meio. Neste curto período, causou um tumulto sem precedentes naquela nação. As multidões, para inveja da cúpula judaica, seguiam-no atônitas. Se tivesse vivido mais 2 ou 3 anos, ainda que não fizesse qualquer marketing pessoal, talvez não apenas os povos de outras nações se dirigissem a ele, como também ele pudesse abalar o império de Tibério, o imperador romano. Com a aproximação dos gregos, presenciou que o tempo de sua partida tinha chegado. Disse: "É chegada a hora." Sabia que seu comportamento e o que ele exaustivamente anunciava jamais seriam aceitos. Graças à sua fama e aos seus atos, o povo estava querendo aclamá-lo rei, mas aquele dócil homem dizia, para a perplexidade de todos, que o seu reino não era deste mundo. As pessoas obviamente não entendiam sua linguagem. Se a multidão continuasse alvoroçada, uma guerra se instalaria. Roma interviria com vigor, como ocorreu 37 anos depois, no ano 70 d.C. Naquela época, Roma, sob o comando do general Tito, o mesmo que conclui o Coliseu, iniciado por seu pai, o imperador Vesparciano, dilacerou Jerusalém e matou cerca de 1 milhão de pessoas. Jesus era veementemente contra qualquer tipo de violência. Aceitava colocar sua vida em risco para proteger as pessoas ao seu redor, até os seus opositores, e por isso conteve a agressão de Pedro aos soldados que o prendiam. Todavia, sua fama aumentava cada vez mais. Já não conseguia andar com liberdade. As pessoas o espremiam por onde ele passava. Naquela época, alguns judeus, querendo matá-lo, chegaram até a usar uma mulher como armadilha. Flagrada em adultério, ela ia ser apedrejada se não fosse a exímia sabedoria e ousadia de Jesus expressa na frase: "Quem não tem pecado, atire a primeira pedra." Aqueles homens sedentos de sangue foram então obrigados a se interiorizar e a repensar sua violência. Quando os gregos pediram a um de seus discípulos para encontrar Jesus,
Este lhe disse: Minha alma está agora conturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Aqui, quando pensou no seu martírio, mencionou que estava angustiado. No entanto, naquele momento, ele sentiu apenas uma pequena amostra da angústia que sofreria dias depois no Getsemane. Logo se refez e os discípulos não perceberam a sua breve dor. Naquela situação, ele ainda demonstrava ser inabalável, pois discorreu sobre o julgamento do mundo. Também descreveu o tipo de morte que teria, dizendo: Quando eu for elevado da terra. Ser elevado da terra significa ser crucificado. Colocou-se como a luz que resplandece nos bastidores da mente e do espírito humano. Disse: Ainda por pouco tempo, a luz está entre vós. E além disso, em vez de pedir como no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afirmou: Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Morrer pela humanidade era sua meta fundamental. Nada o desviaria deste objetivo. Por que então, dias depois no Getsemane, ele mudou seu discurso e suplicou ao Pai que afastasse dele o cálice? Naquele jardim, a morte batia-lhe à porta. Dentro de 12 horas, ele seria crucificado. Mudou então de atitude porque assumiu plenamente sua condição de homem. Se Cristo sofresse e morresse como Filho de Deus, jamais poderíamos aprender algo com as suas experiências, pois somos pessoas frágeis, inseguras e com enorme dificuldade para lidar com as nossas misérias. Mas como morreu como Filho do Homem, podemos extrair do seu caos profundas lições de vida. Naquele momento chegou a dizer uma frase interessante: O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Seu ser interior, seu espírito, estava preparado para morrer, pois era forte, estável e determinado. Porém, seu ser exterior, sua carne, era frágil, fraca e sujeita a transtornos quase que incontroláveis em determinadas situações, como ocorre com qualquer ser humano. Dizer que a carne é fraca significa dizer que o corpo físico, embora complexo, está sujeito a frio, fome, dor, alterações metabólicas. Indica que há uma unidade entre a psique, alma, e a vida física, bios. E que essa vida, por meio dos instintos, prevalece muitas vezes sobre a psique, principalmente quando estamos tensos ou vivenciando qualquer tipo de dor. O mestre tinha razão. Notem que um pequeno estado febril é capaz de nos abater emocionalmente. Uma cólica intestinal pode turvar nossos pensamentos. Uma ofensa em público tem o poder de travar a coordenação de nossas ideias. Uma enxaqueca pode nos tornar irritáveis e intolerantes com as pessoas que mais amamos. Eu me alegro ao analisar um homem que teve a coragem de dizer que estava profundamente angustiado e que teve a autenticidade de clamar a Deus para que afastasse dele o seu martírio. Se tudo em sua vida fosse sobrenatural, não haveria beleza e sensibilidade. Pois eu sou sujeito a angústias, meus pacientes são sujeitos a transtornos psíquicos e todos nós somos sujeitos a erros e dificuldades. Os homens gostam de ser deuses, mas aquele que se colocava como filho de Deus gostava de ser homem. Administrando a emoção no discurso do pensamento. Apesar de sofrer como um homem, Jesus tinha uma humanidade nobilíssima. Notem que ele disse ao Pai: Afasta de mim este cálice. O demonstrativo "este" indica que ele estava se referindo ao que se passava em sua mente, com respeito ao cálice físico, que iria suportar na manhã seguinte. Imaginem quantos pensamentos e emoções angustiantes não transitavam pela mente de Jesus. Vamos nos colocar no lugar dele. Imaginemos nossa face toda cheia de hematomas pelos murros dos soldados.
nossas costas sulcadas pelos açoites, nossa cabeça ferida pelos múltiplos espinhos. Imaginemos também os primeiros pregos esmagando a pele, os nervos e músculos de nossas mãos. Qual seria o pior cálice? O psíquico dos pensamentos antecipatórios ou o cálice físico? Normalmente, o cálice psicológico é pior do que o físico, mas no caso de Jesus eram ambos, pois o sofrimento da cruz foi indescritível. Entretanto, ele pediu ao Pai que afastasse este cálice, o cálice psíquico, o que se passava na sua mente, e não o físico. Mas como este cálice também fazia parte do seu martírio, em seguida emendou: Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Com resignação, rendeu-se à vontade de seu Pai. Jesus sofreu por antecipação porque estava às portas de seu julgamento e sua crucificação. Como já comentei, precisava pensar nas etapas de sua dor para reunir forças para suportá-las, como homem de carne e osso. O procedimento do mestre da escola da vida evidencia que há momentos em que devemos deixar de lado a nossa despreocupação e tomar total consciência dos problemas que atravessaremos. Caso contrário, nos alienamos socialmente. Esses momentos devem ser encarados de frente e analisados de diversos ângulos. Porém, é difícil saber qual é o momento certo para esse exercício intelectual. O tempo para lidar com os problemas futuros deveria ser apenas o suficiente para nos equiparmos a fim de superá-los. Sofrer por um câncer hipotético, por uma crise financeira que pode não ocorrer, por uma dificuldade ainda distante, é se autoflagelar inutilmente. Infelizmente, uma das características mais universais do Homo sapiens, desta espécie inigualável da qual fazemos parte, é sofrer por antecipação. A construção de pensamentos, que deveria gerar um oásis de prazer, produz muitas vezes um espetáculo de terror, que nos expõe com frequência a transtornos psíquicos. São muitas as pessoas cultas e aparentemente saudáveis que sofrem secretamente dentro de si mesmas. Não deveríamos ficar pensando durante dias, semanas ou meses antes de os fatos acontecerem, a não ser que tivéssemos a capacidade de não envolver a emoção com as cadeias de pensamentos, pois ela é a grande vilã que rouba energia cerebral. Quando a atividade do pensamento está carregada de tensão, apreensão e angústia, gasta 2, 3 ou até 10 vezes mais energia do que se estivesse desvinculada dessas emoções. Se pudéssemos usar nossa capacidade reflexiva sem vinculá-la à ansiedade, seríamos capazes de refletir sobre os fatos muito tempo antes de eles ocorrerem. Mas não conheço quem possua tal habilidade. Os vínculos da emoção com os pensamentos acompanham toda a história de formação de personalidade. Uma análise psicológica estrita da personalidade de Cristo indica que ele teve essa habilidade. Só empregou a emoção tensa na produção de pensamentos horas antes de morrer. Se durante a sua jornada não soubesse administrar sua inteligência, ele estrangularia a própria emoção, pois, por estar consciente do drama que iria atravessar, teria a mente continuamente atormentada, o que não lhe daria condições para brilhar na arte de pensar, manter a serenidade, ser afetivo e dócil com todas as pessoas que cruzavam a sua história. Não vivendo um teatro, o paradoxo entre o poder e a singeleza. Quando aquele homem dócil e corajoso pediu a Deus que afastasse aquele cálice, tomou a atitude mais incompreensível de toda a sua história. Com essas palavras, como vimos, ele viveu a arte da autenticidade. Mas por outro lado, essa atitude poderia comprometer a adesão de novos discípulos.
pois é próprio da fantasia humana desejar ligar-se a alguém que nunca expressa qualquer fraqueza. Alguns veem nessa atitude de Cristo fragilidade e hesitação, mas após estudar exaustivamente a sua personalidade, percebo nela a mais bela poesia de liberdade. Seu comportamento manifesta que, se ele quisesse, poderia ter evitado seu cálice, mas o tomou livre e conscientemente. Suas palavras revelam que Jesus não representava uma peça, mas queria ser ele mesmo, e por isso relatou sem qualquer disfarce o que se passava no palco de sua emoção. Jesus de Nazaré era tão grande e desprendido que não tinha nenhuma necessidade de simular o que sentia. Nós, ao contrário, não poucas vezes simulamos sentimentos, pois temos medo de ser desaprovados e excluídos do ambiente em que vivemos. Estudar a mente de Cristo é algo muito complexo. Frequentemente, suas atitudes estão ocultas aos olhos da ciência, pois entram numa esfera que não pode ser investigada, a esfera da fé. Mas não devemos ficar de mãos amarradas, pois é possível garimpar tesouros escondidos nos seus pensamentos. Suas atitudes singelas e o poder descomunal que demonstrava equilibravam-se perfeitamente na balança da sabedoria e do bom senso. As ideias de grandeza são frequentemente incompatíveis com a saúde psíquica. Se analisarmos a história de qualquer pessoa que desejou compulsivamente o poder e a exaltação suprema, que sempre se empenhou em estar acima dos outros, verificaremos em sua personalidade algumas características doentias, como a incoerência, a impulsividade, atitudes autoritárias e uma enorme dificuldade de se colocar no lugar dos outros e perceber suas dores e necessidades. Alguns, por amarem obsessivamente o poder, se tornaram paranoicos, outros psicopatas e outros, ainda, ditadores violentos. Os ditadores com tais características sempre violaram os direitos dos outros, pois nunca conseguiram ver o mundo com os olhos deles. Tomemos Hitler como exemplo. Uma análise de sua história constata que ele tinha uma mente perspicaz e persuasiva, associada a um delírio de grandeza, ansiedade, irritação, incoerência intelectual e exclusão social. Mesmo derrotado, percebia-se nele uma pessoa inflexível, incapaz de reconhecer minimamente seus erros e de possuir sentimentos altruístas. No fim da guerra, pouco antes de se suicidar, casou-se com Eva Braun. A incoerência não está nesse casamento que, aparentemente, poderia apresentar um brinde ao afeto, mas no fato de que se casaram confessando que eram arianos puros. Com isso, mesmo às portas da morte, ele ainda avalizava o holocausto judeu e perseguia sua insana e cientificamente débil purificação da raça. O povo judeu sempre foi um povo brilhante, perseguiu e dizimou um ditador psicopata, incapaz de compreender que uma raça ou mesmo a cor da pele e a condição cultural jamais poderiam servir de parâmetros para distinguir dois seres da mesma espécie, pois são seres que partilham os mesmos fenômenos, que leem a memória e produzem as insondáveis cadeias de pensamentos, bem como todos os elementos que estruturam a inteligência e a consciência. Como já afirmei, até uma criança com deficiência mental é dotada da mesma complexidade da sua inteligência e, portanto, merece o mesmo respeito que os mais puros dos arianos ou qualquer outro ser humano. Jesus também teve ideias de grandeza impensáveis. Colocava-se acima dos limites do tempo. Inferia que era o Cristo, o Filho do Autor da existência. Relatava uma indestrutibilidade jamais expressa por um ser humano. Todavia, ao contrário de todos os homens que amaram o poder, preferia a singeleza e a humildade. Apesar de expressar um poder incomum, jamais excluiu alguém. Amava os judeus com uma emoção ardente
e com exceção da cúpula de poder, eles o amavam igualmente. Para a felicidade dos leprosos, das prostitutas e das barulhentas crianças, aquele homem que evidenciava sua grandeza procurava as pessoas mais simples para se relacionar. Podia usar seu poder para controlar as pessoas e colocar o mundo aos seus pés, mas vale sempre lembrar seu gesto de suprema humildade, abaixando-se e lavando os pés de homens sem privilégios sociais. O amor que o movia ultrapassava os limites da lógica. A psicologia não consegue perscrutar e analisá-lo adequadamente, pois sua personalidade é muito diferente do comum. Um plano superior. Se Cristo desejasse camuflar suas emoções, jamais teria expressado sua dor no Getsemane, e jamais teria manifestado a sua vontade de não beber o cálice. O objetivo do mestre era muito mais ambicioso do que fundar uma escola de ideias ou uma corrente de pensamentos. Como já repeti inúmeras vezes, seu objetivo era causar a mais drástica revolução humana. Uma revolução que começaria no espírito humano, fluiria para toda a inteligência e modificaria para sempre a maneira de ser e de pensar do homem, introduzindo-o por fim na eternidade, o que indicava a universalidade de Jesus Cristo. Ele veio para todos os povos e para as pessoas de qualquer religião, cultura, raça e condição social. Se Platão, Sócrates, Hipócrates, Confúcio, Sakyamuni, Moisés, Maomé, Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Russell, Einstein e tantos outros que brilharam por sua inteligência e contribuíram por meio de pensamentos científicos, filosóficos ou religiosos para enriquecer a qualidade de vida, fossem contemporâneos de Jesus Cristo e vivessem nas regiões da Galileia e da Judéia, certamente não estariam no sinédrio acusando-o, mas fariam parte do rol de seus amigos. Sentariam com ele à mesa e teriam ricos diálogos. Provavelmente andariam em sua companhia de aldeia em aldeia e chorariam quando ele partisse. O mestre de Nazaré não veio destruir as culturas, segundo está claramente expresso em todas as suas biografias. Ele veio para dar vida ao ser mortal, introduzir a natureza de Deus dentro dele, enriquecê-lo com uma fonte inesgotável de prazer e emergi-lo numa vida infindável. Jesus não era uma estrela no meio das pessoas. Ele se misturava com elas, fazia parte de suas culturas e se tornava uma delas. Questionado por se misturar a ralé e comer sem lavar as mãos, ele disse: "Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai dela." Não estava menosprezando a higiene, mas queria demonstrar que viera para mudar o interior do ser humano. Para isso, estabeleceu princípios universais, como que bradou no Sermão da Montanha. Disse: Felizes ou bem-aventurados são os pobres no espírito. Ou seja, aqueles que valorizavam mais o ser do que o ter e se colocam continuamente como aprendizes diante da vida. Também chamou de bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos, os puros de coração, os que amam e têm sede de justiça. Chegou ainda a dizer que são bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, parecendo entrar em contradição com a história. A história relata que frequentemente os que exerceram qualquer tipo de violência foram os que herdaram a terra ou ocuparam os espaços sociais. Embora nas sociedades democráticas tenham havido muitas exceções. Até na teoria de Darwin, os mais fortes e adaptados são os que dominam os mais fracos. Todavia, segundo a sólida convicção do carpinteiro de Nazaré, os mansos são aqueles que um dia herdarão a terra.
Cristo viveu a mansidão como uma sinfonia de vida. Causou a maior revolução da história sem desembainhar nenhuma espada, sem produzir qualquer tipo de violência. Inspirou muitas pessoas ao longo das eras. Uma delas foi Gandhi, que o admirava muito e que, como um poeta da vida, libertou a Índia do Império Britânico em 1947, sem usar qualquer tipo de violência. Somente os fortes poupam o sangue e são capazes de usar os pequenos orvalhos do diálogo, da afetividade e da tolerância para arar e irrigar o solo árido dos obstáculos que estão à sua frente. A mudança inesperada do discurso de Cristo. Lucas descreve que Jesus inclinava o rosto sobre os pés e orava intensamente. Tal posição indicava não apenas a sua humildade, mas o seu sofrimento. Nessa posição, ele navegava para dentro do seu próprio ser e suplicava ao Pai. No capítulo 17 de João, como vimos, ele fez a sua mais longa oração. Mencionou cerca de 39 vezes o nome do Pai e os pronomes relacionados a ele. Talvez tenha gastado 10 minutos nesse diálogo. Contudo, no jardim do Getsemane, orou pelo menos por 2 ou 3 horas. Mas como os discípulos dormiram, não temos registro disso. Talvez tenha mencionado o nome do Pai centenas de vezes e o tenha convidado a entrar em cada cena do filme da sua mente, em cada etapa da dor que iria atravessar. Isso deve realmente ter acontecido, pois analisando as poucas frases que foram registradas nesse ambiente, percebemos uma mudança do discurso de Jesus em relação ao cálice. O texto de Mateus mostra-nos que na primeira frase ele bradou: "Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Passada 1 hora após ter tido um rico diálogo não registrado, ele, embora gemendo de dor, mudou seu pensamento e afirmou: "Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Essas palavras indicam que ele se convenceu de que não era possível deixar de beber o cálice. Essa mudança de discurso revela que Jesus tinha um pai que não era fruto de sua imaginação ou de uma alucinação psicótica. Uma alucinação e um delírio psicótico são produzidos quando uma pessoa perde os parâmetros da realidade e começa a construir, sem consciência crítica, uma série de pensamentos fantasiosos que considera reais. Quando acredita convictamente que esses pensamentos ou imagens não foram produzidos por ela, mas pertencem a outro ser que está fora dela. Assim, ouve vozes inexistentes, vê imagens irreais e tem sensações estranhas e ideias infundadas. Se desenvolvermos um diálogo um pouco mais investigativo com alguém que está em surto psicótico, perceberemos facilmente a incoerência intelectual, a dificuldade consistente no gerenciamento dos pensamentos e a perda dos parâmetros da realidade. Cristo não alucinava ou delirava quando dialogava com seu Pai. Pelo contrário, além de ser coerente e lúcido, desenvolveu, como venho repetindo, as funções da inteligência em patamares jamais sonhados pela psiquiatria e pela psicologia. Ele não fantasiava nem fazia um jogo de linguagem quando se referia ao seu Pai. A análise das suas palavras e das suas intenções, que elas expressam evidência que seu Pai era real, que tinha uma existência própria, uma vontade definida. Talvez a vontade dele e a do Pai coincidissem em quase tudo que planejaram, mas nessa situação, a vontade do Pai não ia ao encontro da sua. O Pai queria a cruz, e o Filho, na condição de homem, disse ainda que por um momento que desejava evitá-la. Isso revela claramente que o martírio de Cristo não foi um teatro.
Independentemente de sua divindade, ele sofreu como um ser que tem pele, fibras musculares, nervos. Submeteu-se ao seu pai não por temor ou imposição dele, mas por amor. Um amor que excede o entendimento. Essa diferença entre a vontade dos dois não constituía problema para eles, pois um procurava satisfazer o desejo do outro. Por isso, segundo os evangelhos, o maior conflito do universo foi resolvido em poucos momentos. Porque há entre eles uma inexprimível harmonia. Ambos possuem uma coexistência misteriosa. Se os leitores quiserem se aprofundar nessa questão, devem procurá-la nos livros dos teólogos. Cristo disse certa vez a Filipe, um dos discípulos: Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? A vontade do Pai prevaleceu sobre a do Filho. Este compreendeu que o cálice seria inevitável. Por isso, rendeu-se à vontade do Pai, submetendo-se aqui que o Pai, embora contemplasse os gemidos de dor do Filho e tivesse consciência dos açoites e feridas que ele enfrentaria, o convenceu a tomá-lo. Segundo o pensamento de Cristo, se ele falhasse, o plano de Deus falharia. Neste caso, a redenção da humanidade não ocorreria, o perdão das mazelas e das misérias humanas não se realizaria. Nenhuma criatura seria eterna. A vida humana seria uma simples brincadeira temporal, e após ela, o nada. Como o Pai o convenceu a tomar o cálice? Talvez tenha relatado tudo o que o Filho já sabia, todo o seu plano. Entretanto, como Jesus sofria intensamente como um homem, precisava ser confortado pelas palavras do Pai. Talvez este tenha mencionado o nome de Pedro, João, Maria Madalena, Lázaro e de todos os homens, mulheres e crianças que Jesus conheceu e amou ardentemente. Jesus não teve sua vontade atendida pelo Pai, mas ainda assim orou. Por que orou então? Porque aquele diálogo o sustentou, irrigou sua alma com esperança, renovou-lhe as forças. Os discípulos estressados dormiam um pesado sono, mas ele velejava para dentro de si mesmo. Se o filho insistisse em não tomar o cálice, o pai realizaria o seu desejo. Mas Jesus disse: Faça-se a tua vontade. Talvez para o pai fosse mais fácil ver seu filho morrer na cruz do que vê-lo sendo espancado, e ainda assim ficar quieto, ser injuriado e ainda assim ser dócil, ser açoitado e ainda assim ser tolerante, ser esmagado na cruz e ainda assim ter o desprendimento de amar e perdoar. Certa vez, Jesus disse que o ser humano, que é limitado na sua capacidade de amar, dava boas dádivas aos filhos quando estes lhe pediam. Deus, por ter uma capacidade insondável de amar, daria muito mais quando as pessoas insistentemente lhe pedissem. Por meio dessas palavras, afirmava que o amor de seu Pai era incomparavelmente maior do que o nosso instável e circunstancial amor. Uma voz vinda do céu ecoava o que o Pai sentia pelo Filho. Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Segundo as biografias de Cristo, a sua morte foi o evento mais importante e mais doloroso para o Deus Eterno. Vemos o desespero de Deus e de seu Filho e a angústia que ambos viveram para mudar o destino da humanidade. Só os mortos realmente sabem se essa mudança de destino foi real ou não. Aqui no palco dos vivos, só nos resta acreditar ou rejeitar as palavras de Cristo. É uma atitude totalmente pessoal, com consequências pessoais. Mas creio que não há como não ficarmos perplexos diante desses acontecimentos. A meta impressionante: vós sois deuses. Agostinho, nos séculos iniciais da era cristã,
resumiu resolutamente o seu pensamento sobre a missão e o cálice de Cristo. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Agostinho quis dizer que o objetivo de Deus é que o ser humano conquiste a natureza divina e se torne filho de Deus, não para ser adorado, mas para receber todas as dádivas do seu ser. O próprio apóstolo Pedro, na sua velhice, escreveu em uma de suas cartas que através de Cristo nós somos comparticipantes da natureza de Deus. Incompreensível ou não, era isto o que pensava Cristo e seus mais íntimos seguidores. Como pode o ser humano, tão cheio de falhas e tão restrito na sua maneira de pensar, receber a natureza de Deus e ser eterno como Ele? De fato, independentemente de rejeitar ou não o pensamento de Cristo, uma análise profunda das suas biografias revela que tomar o cálice não tinha a conotação de sofrer como um pobre miserável, mas revela o plano mais ambicioso jamais realizado. O plano de Deus de infundir a imortalidade dentro dos seres temporais. Um dia, alguns judeus se encharcaram de ira pela blasfêmia de Jesus que, sendo um homem, se dizia Deus. Então Jesus, perturbando-os drasticamente, replicou: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? O texto que Jesus citou do Velho Testamento caiu como uma bomba na mente daqueles homens que supunham conhecer as Escrituras antigas. Eles nunca tinham prestado atenção em alguns pontos fundamentais que estavam implícitos nesse texto do Salmo 86. O mestre continuou a confundi-los. Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo dizeis: Tu blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus. Essas palavras revelam o cerne do plano transcendental de Cristo. Ele queria que a criatura humana recebesse a natureza eterna de Deus. Se para aqueles homens as palavras do carpinteiro de Nazaré, afirmando que era o próprio Filho de Deus, já eram consideradas uma blasfêmia insuportável, imagina o que eles pensaram de seu objetivo de fazer de criaturas instáveis e temporais filhos do Deus Altíssimo. Os seus opositores não sabiam como defini-lo. Uns achavam que ele estava louco, outros que ele estava tendo um delírio espiritual. Diziam que ele estava possuído pelo demônio, e outros ainda saíam confusos sem nada concluir. A medicina é a mais complexa das ciências. É uma fonte concentradora das diversas áreas do conhecimento. Compõe-se da biologia, da química, da física, da matemática e de outras ciências. Todavia, o médico mais culto e experiente é apenas capaz de dizer que quem crê em seu tratamento pode resolver a sua doença. Todavia, Cristo era tão intrigante que afirmava que quem cresce nele teria vida eterna. Que poder se escondia dentro do carpinteiro de Nazaré para que tivesse a coragem de expressar que transcenderia todas as indescritíveis consequências psicológicas e filosóficas do fim da existência? Há milhares de hospitais e milhões de médicos espalhados pelo mundo inteiro, procurando não apenas melhorar a qualidade de vida, mas também retardar o término da existência humana. Por fim, infelizmente, a morte triunfa e derrota a medicina. Todavia, apareceu um homem há 2 milênios cujas palavras causaram o maior impacto da história. Ele afirmou, sem qualquer insegurança, que veio com a missão de triunfar sobre a morte. Queria romper a bolha do tempo que envolvia a humanidade e fazer com que o mortal alcançasse a imortalidade. Que propósito impressionante! No próximo capítulo,
a criatura humana como ser insubstituível.